Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu me chamo Murilo Rebeck. Eu venho aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre um pouco dos sistemas de comunicação. Vamos falar um pouquinho a respeito da importância de desenvolver formas comunicativas para a evolução da humanidade. Como vocês sabem, nós, seres humanos, desenvolvemos capacidades diversas de comunicação. E a comunicação ela acontece desde quando a humanidade se organizou nos primórdios para fins muito específicos. Quer ver uma coisa? Se você voltar lá na pré-história, você vai se lembrar que todos aqueles registros que eram feitos nas cavernas, os desenhos, você observa, por exemplo, esse desenho aqui que eu estou te mostrando agora, a pintura rupestre, ela tinha uma finalidade muito específica, só que a interpretação da pintura rupestre ela era bastante variada. Então, por exemplo, a pintura poderia expressar um cenário de planejamento. Então, para a saída de uma caçada, aquilo que era a estratégia para que o evento, a atividade fosse bem sucedido. Uma outra coisa que a gente pode analisar na pintura rupestre é que você observa o ideal, um pouco daquilo que era o sonho. Então, fazia-se lá ilustrações já dos animais sangrando, espetados, enfim, eles já mentalizavam aquele cenário. Uma outra coisa, vamos imaginar que, pensando no fato de que os primeiros homens eles eram nômades, então eles faziam aquilo prestes a se deslocar, prestes a deixar aquele lugar, algo como uma lembrança, então perceba, uma comunicação que tinha várias finalidades. A pintura rupestre com vários fins. Se a gente avançar um pouquinho, vai para a Idade Antiga, a gente percebe as mesmas coisas. A comunicação no Egito também por meio de desenhos, as paredes das cavernas, das pirâmides, elas eram repletas por mensagens estas muito claras, mensagens estas muito bem definidas, perfeito? Ainda no período ali no contexto do Egito, vale destacar algo que é pontual para o desenvolvimento da sociedade humana: a comunicação, mas agora não mais a comunicação por desenhos, e sim a comunicação escrita. Você já deve ter ouvido falar, você já deve ter estudado os sumérios, perfeito? Os caras responsáveis pelo primeiro código escrito, a escrita cuneiforme. Essa escrita era uma escrita voltada para as atividades econômicas, para o comércio, então precisavam desenvolver um código para melhor controlar as mercadorias, a circulação dos produtos, enfim, e resolvem então desenvolver essa tecnologia. Eu gosto de chamar de tecnologia porque eu entendo que tecnologia é tudo aquilo que é inventado, que é criado e que traz um benefício, que traz uma melhoria, que traz um desenvolvimento, que contribui para o progresso de uma sociedade e consequentemente da humanidade, perfeito? Mas eu quero falar de uma comunicação especial. É claro que vale destacar uma coisa aqui, Se você olhar os principais momentos, os momentos mais importantes da história da humanidade, eles estão envolvidos pela escrita. A comunicação ela sempre se fez e sempre se fará presente. Os grandes eventos, os grandes momentos, aqueles momentos decisivos de rupturas, de romper com alguns modelos e apresentar novos modelos, a gente sempre vê a escrita muito presente. Hoje, claro que com o desenvolvimento aí dos recursos audiovisuais, a escrita
ela tem se modificado, ela tem se transformado, é verdade. E existe a escrita usual, né, aquela escrita formal, que é essa que você faz aí na escola, e existe aquela escrita aceita, né, nos meios de comunicação, nos ambientes aí virtuais, né, nas redes sociais, e tá tudo certo, né? É claro que você não vai usar aquela escrita, ou pelo menos não deveria usar aquela escrita aí na escola, né? Porque aquela escrita é para aquele espaço, é para aquele momento, mas está tudo certo porque é um novo meio de comunicar, né? E você concorda comigo que os signos, os códigos que nós desenvolvemos lá, nós desenvolvemos e nós identificamos, nós reconhecemos, nós conseguimos interpretar, e as pessoas que veem, que percebem também conseguem fazer isso. E nesse contexto todo, eu quero falar de um método de comunicação que foi criado de forma especial para atender um grupo muito especial, que é o Braille. Você já deve ter ouvido falar no Braille? Sim, o Braille é escrita para cegos, né? É bem legal a história do Braille porque ele surge de um projeto de guerra. Não sei se você sabe, né? O Braille você já deve ter ouvido falar, mas eu não sei se você sabe que ele foi desenvolvido por um projeto, diria, mal sucedido de guerra, né? Teve um rapaz, por nome Barbier, um francês, que foi chamado por Napoleão Bonaparte, Napoleão que você já estudou. Se você não estudou, você vai estudar o Napoleão, os períodos mais tops da história. Eu particularmente amo estudar a era napoleônica. E Napoleão, nas suas guerras, ele precisava desenvolver códigos, né, sistemas de comunicação eficientes e que, claro, em primeiro lugar, né, não vazassem, né, para o inimigo, e que também não causassem algum tipo de ruído aí, para que os inimigos nos campos de batalha não soubessem o que ele estava fazendo. Então ele chama o Barbier e fala: olha, cria um código aí, ele chamou de escrita noturna. Então os soldados vão receber as ordens, eles vão ficar sabendo e vão obedecer essas ordens e vão fazer as manobras que precisam. O Barbier então foi lá e começou a fazer, só que o sistema dele ficou muito complicado, o sistema dele ficou muito difícil. Mas ficou lá o projeto, né, guardado, e entra em cena um cara, um menino, né, chamado Louis Braille, um francês que ficou cego e em razão disso ele lutava, né, já há muito tempo para desenvolver um sistema, né, onde ele pudesse se comunicar e onde ele pudesse comunicar, né, e ele vai então aperfeiçoar o sistema do Barbier. Ele pega esse código noturno, né, essa escrita noturna, e então vai fazendo tentativas e reformulações, né, até que ele consegue então desenvolver um alfabeto, né, e esse alfabeto então ele vai criar por meio da superfície e da elaboração então de pequenas perfurações em uma folha, o código, né, o código Braille. E é bem curioso, eu até tenho aqui, quero mostrar para você. Dá uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui, né, é o caderno, digamos assim, né, de uma pessoa cega. Então essa aqui é a régua, né, como nós chamamos, né? Então você percebe que ela tem aqui as células, né, aqui correspondente então a 4 linhas, né, onde então como se fossem as 4 linhas do seu caderno. E aqui dentro nós temos as células propriamente ditas. E cada célula dessa aqui, ela é composta por 6 furos, tá? Você pode perceber e pode pesquisar depois melhor aí em algum canal da internet. E cada espaço aqui corresponde então a um determinado código do alfabeto, né? Então a folha é posicionada aqui nessa régua, nessa base, que nós chamamos reglete. Eu quero só fazer uma observação, pedir desculpas. Eu procurei aqui a minha punção. A punção substitui o lápis, né, para fazer a perfuração. E quero também fazer uma outra observação. Existe uma folha especial. Aqui eu tenho uma folha sulfite, mas existe uma folha que é especial, usada
para esse fim. Mas eu quero só rapidamente para você entender o funcionamento desse recurso. O Braille, então, ele consiste, né, no perfurar essa superfície de papel, né? Então, como eu a coloquei aqui, né? E perceba que ali o espaço vai sendo preenchido, vai sendo ocupado. É claro que só de forma ilustrativa eu vou colocar aqui para você. Não é isso aqui que nós usamos uma punção e não uma caneta. Mas primeiro ponto legal do Braille, né? Como ele é leitura e escrita, eu não escrevo no Braille como na escrita convencional, né? Eu começo escrevendo no Braille, olha aqui, ó, da minha esquerda para a direita, né? Por quê? Aqui é a escrita e à medida que eu faço o código, eu vou virar a folha, né? E então você percebe comigo aqui, né? Se eu comecei a escrever daqui para cá, quando eu virar a folha, você concorda comigo que as primeiras letras elas vão estar aqui? E aí no formato leitura vai estar como o seu livro. Você sempre começa, a não ser que seja um mangá, mas você sempre começa lendo o livro da sua esquerda para a direita. Então por isso que a escrita é da direita para a esquerda, né? E peço desculpas, né, não poder ilustrar e demonstrar para vocês realmente porque não encontrei aqui a punção, mas para você ter uma base, possivelmente vai ser passado um vídeo ilustrativo ou vocês mesmos de repente terão uma atividadezinha prática para entender o funcionamento. Por que eu estou falando do Braille? Porque eu usei o Braille na minha vida escolar. Eu hoje tenho 33 anos de idade. Sou professor de História, sou professor também de Geografia, hoje sou professor universitário, tenho formações, especializações na área de educação e o Braille foi muito importante para a minha vida, né? Porque aos 11 anos de idade eu perdi a visão de um dos olhos, fiquei cego de um dos olhos e por ser prematuro eu tenho baixa visão em um dos olhos também, e isso consequentemente me trouxe algumas limitações e depois dos 11 anos de idade o Braille me foi apresentado e, na época pela professora Maria Cavalcante, mas também sempre fui incentivado pela professora Solange e por uma outra professora, a professora Firmina. E elas me apresentaram esse recurso, né, que mais tarde foi aperfeiçoado por uma outra professora, né, a professora Glória Romagnoli. E por que eu estou dizendo isso? Porque essas pessoas todas me apresentaram um sistema de comunicação, né, e o sistema de comunicação que rompeu com as minhas limitações. Um sistema de comunicação que trouxe para mim algo a mais que eu precisava para minha independência, para minha autonomia acadêmica, para minha vida escolar. Então lembra que eu falei para você há pouco? Tecnologia é tudo aquilo que transforma, é tudo aquilo que traz inovação. E o Braille é uma inovação. Embora o Braille foi criado lá em 1815 e depois ele veio para o Brasil em 1854, ali mais ou menos, né, com a Imperial Escola dos Meninos Cegos, né, durante o governo de Dom Pedro II, embora uma ferramenta, se nós pensarmos, né, em anos, é uma ferramenta antiga, ela é uma tecnologia e que até hoje reflete autonomia, reflete desenvolvimento, reflete progresso dos usuários, as pessoas cegas ou com baixa visão que necessitam desse recurso. Então eu elejo esse sistema como um dos mais formidáveis, criados aí pela humanidade. E obrigado Luiz Braille, né, e Napoleão também, né, por projetarem esse recurso aí que até hoje é um recurso e é um código, um sistema de comunicação universal. Isso é muito legal de falar. Diferente talvez de outros sistemas, né, o Braille ele é universal. Claro que respeitando cada idioma, respeitando cada língua, mas ele é um sistema que o Braille é Braille no mundo inteiro, né? Então muito legal.
Espero que você tenha gostado. Um forte abraço, tá? Boa aula, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.